Primeiro relato. Sabe aquela história que, por mais que você tente racionalizar, simplesmente não faz sentido? Pois é. Eu sempre fui cético com essas coisas, mas depois do que aconteceu com o Diego, meu jeito de ver o mundo nunca mais foi o mesmo. Diego é um cara tranquilo, trabalhador. Ele mora sozinho em um apartamento pequeno, mas confortável, em um prédio antigo no centro da cidade. Sempre achou essa história de assombração uma besteira, até que começou a perceber pequenas coisas fora do lugar. No começo, ele nem ligou. Um copo que estava no armário aparecia na pia, a luz da cozinha acendia sozinho. Coisas que podiam ser apenas distração. Até que, numa noite específica, tudo mudou. Diego chegou do trabalho exausto. Pediu comida, colocou um filme para rodar e, enquanto esperava, foi tomar um banho. Ele conta que, quando saiu do banheiro, sentiu um cheiro estranho na sala. Não era queimado, não era mofo, era algo que ele descreveu como um cheiro doce, mas podre ao mesmo tempo. Como flores velhas misturadas com carne em decomposição. Ele tentou ignorar. Abriu a janela, pegou a comida e foi jantar. Mas a sensação de que algo estava errado não saía da cabeça dele. Ele diz que sentia como se tivesse alguém ali com ele, olhando. Foi quando o interfone tocou. Era o porteiro. Perguntou se estava tudo bem, porque alguém tinha ligado da linha do apartamento de Diego para a portaria, mas Diego não tinha usado o telefone. Ele nem tinha levantado da cadeira. Nessa hora, ele congelou. Desligou rápido e olhou para o telefone, que estava ali na mesinha ao lado do sofá. Como aquilo era possível? Com o coração disparado, ele pegou o celular e começou a gravar, mais por instinto do que por qualquer outra coisa. Ele filmou a sala, foi até o corredor e foi aí que viu. A porta do quarto estava entreaberta. Ele tinha certeza absoluta de que a havia deixado fechada. Quando se aproximou, o cheiro ficou insuportável. Ele empurrou a porta com o pé, devagar, e filmou dentro do quarto. No reflexo do espelho do guarda-roupa, algo passou muito rápido. Algo escuro, retorcido. Mas quando ele olhou diretamente, não havia nada. A essa altura, ele já estava tremendo. Saiu do quarto, foi para a sala e ligou para um amigo. Me ligou na verdade, desesperado. Ele não queria dormir ali. Fui buscar ele. Quando cheguei no prédio, notei que ele estava pálido, suado, segurando as chaves com tanta força que os dedos estavam marcados. Naquela noite, Diego dormiu na minha casa. Mas o pior aconteceu quando ele voltou para o apartamento no dia seguinte. As coisas estavam todas fora do lugar, como se alguém tivesse andado por ali. A janela estava aberta, o colchão estava deslocado, e no espelho do quarto havia uma marca. Como uma mão, mas com dedos muito longos, esguios. Mas isso ainda não era o pior. Naquela mesma noite, Diego recebeu uma ligação. O identificador de chamadas mostrava apartamento 42, o número do apartamento dele. Só que o telefone do apartamento estava desconectado. Ele atendeu com a voz trêmula. Do outro lado, apenas um ruído baixo, como uma respiração fraca e um sussurro incompreensível. Ele desligou na hora e jogou o celular longe. No dia seguinte, Diego decidiu que não voltaria lá sozinho. Pediu para que eu o acompanhasse para pegar algumas roupas e documentos. Entramos juntos, e o lugar estava mais frio do que o normal. O cheiro continuava ali, impregnado. Pegamos as coisas rapidamente, mas quando estávamos prestes a sair, ouvimos um rangido vindo do quarto. O espelho do guarda-roupa estava embaçado, como se alguém tivesse respirado nele. E então, lentamente, palavras começaram a surgir na superfície. Você não deveria estar aqui. Saímos correndo sem olhar para trás.
Diego nunca mais voltou. Se mudou no mês seguinte. E o apartamento? Bom, continua vazio até hoje. Ninguém fica lá por muito tempo. Dizem que os inquilinos ouvem sussurros à noite e encontram objetos deslocados, como se alguém invisível ainda estivesse morando ali. Se o Diego inventou essa história? Eu queria acreditar que sim. Mas quando vi o vídeo que ele gravou, senti um arrepio que nunca mais saiu de mim. Segundo o relato. Sabe quando você sente que algo está errado, mas não consegue explicar exatamente o porquê? Pois é, foi assim que começou a história da Larissa. E até hoje, quando lembro do que ela me contou, eu me arrepio inteiro. Larissa sempre foi muito independente. Morava sozinha em uma casa pequena nos arredores da cidade, um lugar tranquilo, perfeito para alguém que queria um pouco de paz depois de um dia corrido no trabalho. Mas essa tranquilidade não durou muito. Tudo começou com pequenos detalhes. Coisas que mudavam de lugar quando ela voltava para casa. No começo, ela achou que estava apenas distraída. Chaves que sumiam e apareciam em lugares impossíveis, luzes que ela tinha certeza de ter apagado voltando a acender. Coisas assim. Mas a sensação incômoda de que não estava sozinha nunca ia embora. Foi numa noite fria de setembro que tudo mudou. Larissa chegou do trabalho, tomou um banho quente e se jogou no sofá para assistir a uma série. Estava quase pegando no sono quando ouviu um barulho vindo do corredor. Era um estalo seco, como madeira rangendo sob um peso muito leve. O problema? A casa dela tinha chão de cimento. Ela tentou ignorar, mas o barulho continuou. Passos. Lentos, arrastados. Como se alguém estivesse andando pelo corredor, mas ninguém deveria estar ali. A essa altura, seu coração já estava disparado. Pegou o celular e ligou a câmera, tentando capturar alguma coisa. Caminhou devagar até o corredor e apontou a luz do celular. Nada. O silêncio tomou conta do ambiente. Suspirou aliviada e voltou para o sofá. Mas, assim que sentou, ouviu um barulho ainda pior. A maçaneta da porta do quarto girando, como se alguém do outro lado estivesse tentando abrir. Ela congelou. O celular tremia na sua mão. Criando coragem, levantou devagar e foi até a porta. A respiração pesada ecoava no silêncio. Com uma última inspiração profunda, girou a maçaneta e empurrou a porta. O quarto estava vazio. Mas o cheiro, aquele cheiro podre e doce ao mesmo tempo, tomou conta do ambiente. Larissa sentiu náuseas na hora. Era como se algo estivesse apodrecendo ali dentro, mas não havia nada visível. Ela não dormiu naquela noite. No dia seguinte, instalou câmeras dentro da casa, tentando provar para si mesma que estava paranoica. Mas o que gravou naquela madrugada foi o suficiente para fazê-la fugir dali para sempre. Às 3h07 da manhã, enquanto ela dormia no sofá, a câmera do corredor capturou algo perturbador. A porta do quarto abriu devagar, sozinho. E, por um instante, a câmera registrou um vulto escuro, parado no vão da porta. Alto, magro, com braços anormalmente longos. Mas o pior? Ele não estava apenas parado. Ele estava olhando diretamente para ela. No instante seguinte, a imagem ficou distorcida. Ruídos tomaram conta da gravação. Quando voltou ao normal, a porta do quarto estava fechada de novo. Mas Larissa sabia que não estava mais sozinha ali. Na manhã seguinte, ela pegou suas coisas e nunca mais voltou. A casa foi colocada à venda, mas ninguém fica lá por muito tempo. Os novos inquilinos dizem ouvir passos no corredor à noite, e alguns relatam que, às 3h07 da manhã, a porta do quarto se abre sozinha. Se Larissa inventou essa história? Depois de ver aquele vídeo, eu queria muito acreditar que sim.
Mas até hoje, quando fecho os olhos, eu consigo ver aquela silhueta parada na porta, olhando para ela. Terceiro relato. Tem coisas que nos fazem questionar a própria realidade. Você já ouviu histórias sobre aparições e presenças inexplicáveis? Sempre achei que fossem invenções, até ouvir o que aconteceu com Rafael. Depois disso, confesso que comecei a olhar por cima do ombro mais vezes do que gostaria. Rafael trabalha como segurança noturno de um condomínio afastado da cidade. O tipo de lugar cercado por mata, silencioso, onde quase nada acontece. O turno dele começa às 22 horas e vai até o amanhecer. Já fazia anos que ele fazia esse trabalho, sem nunca ter passado por nada fora do normal. Até aquela noite. Era uma madrugada fria. Quase 3 da manhã. O rádio da guarita estava em silêncio, nenhum carro passava, e tudo que se ouvia era o vento assoviando entre as árvores. Rafael estava conferindo as câmeras quando viu algo estranho na tela. No monitor, a câmera da entrada principal capturou uma mulher parada do lado de fora do portão. Ela estava de cabeça baixa, o cabelo longo escondendo o rosto. Usava um vestido branco encardido, descalça, imóvel. O problema? Ninguém tinha se aproximado pelo caminho da estrada. Ela simplesmente apareceu ali. Rafael tentou contato pelo interfone, mas ela não respondeu. Só ficou ali, imóvel. O mais estranho foi que, ao olhar pela janela da guarita para o portão, ele não viu ninguém. Mas na câmera, ela ainda estava lá. O sangue dele gelou. Pegou a lanterna e saiu devagar, tentando entender o que estava acontecendo. A cada passo, sentiu o ar ficar mais pesado. Quando chegou ao portão, apontou a luz para fora. Nada. O espaço estava vazio. Mas, ao voltar para a guarita e olhar de novo para o monitor, ela estava mais perto. O rosto ainda escondido pelo cabelo, mas agora quase colada no portão. Como se soubesse que ele estava assistindo. Como se estivesse esperando. O coração dele começou a martelar no peito. Pegou o rádio e tentou chamar o outro segurança que fazia ronda na parte interna. O rádio chiou, mas ninguém respondeu. O silêncio era sufocante. De repente, todas as câmeras do condomínio começaram a falhar. Estáticas, imagens distorcidas. E então, por um segundo, antes de tudo apagar, Rafael viu algo que nunca vai esquecer. A mulher dentro do condomínio. Ela estava parada no meio da rua principal, olhando diretamente para a câmera. Só que dessa vez, o cabelo não cobria mais o rosto. E o que Rafael viu foi errado. Os olhos dela eram completamente pretos, a boca muito larga, como se tivesse sido rasgada de orelha a orelha. Um sorriso que não era humano. Um sorriso de algo que não deveria estar ali. As luzes da guarita piscaram, e um barulho alto veio do teto, como se algo pesado tivesse caído ali. Rafael correu, trancou a porta e ficou ali dentro, segurando a arma com as mãos tremendo. O som ficou mais próximo. Algo arranhava a porta. 3 arranhões longos, contínuos. Depois, uma pancada. Depois outra. Rafael estava quase chorando quando ouviu o som final, uma risada baixa e arrastada, bem do outro lado da porta. Minutos depois, as câmeras voltaram ao normal. O rádio chiou, e a voz do outro segurança finalmente veio. Rafael? Tá me ouvindo? Quando ele olhou para o monitor, a mulher havia desaparecido. Na manhã seguinte, ele pediu demissão. Nunca mais quis trabalhar naquele lugar. Mas antes de ir, fez questão de revisar as gravações. O sistema de segurança registrou tudo, menos ela. Em todas as imagens daquela noite,
Rafael aparece saindo da guarita, apontando a lanterna para um portão vazio. Falando com ninguém. Fugindo do nada. Mas ele jura que ela estava lá. E o pior? Na última imagem gravada, antes das falhas, havia algo refletido no vidro da guarita, bem atrás dele. Uma mulher de vestido branco. Sorrindo. Quarto relato. Tem gente que acredita que certas casas carregam algo ruim. Que existem lugares onde o tempo parece diferente, onde a escuridão é mais densa. Lugares que, se você ouvir bem, parecem respirar. E eu nunca acreditei nisso, até saber o que aconteceu com a Ana. Ana sempre foi prática. Nunca teve medo do escuro, nem dessas histórias de assombração. Então, quando encontrou uma casa enorme por um preço ridiculamente baixo, ela não pensou duas vezes. Mudou-se sozinha, animada, e começou a reformar o lugar aos poucos. O bairro era tranquilo, os vizinhos simpáticos. Tudo parecia perfeito. Até que começaram os barulhos. No início, eram coisas sutis. O chão estalava à noite, portas rangiam, um eco distante vinha do andar de cima, mesmo quando ela sabia que estava vazia. Coisas normais, explicáveis. Mas, com o tempo, ficou impossível ignorar. Certa noite, enquanto pintava a sala, Ana ouviu passos pesados no corredor. Sapatos arrastando no piso de madeira. Ela segurou o pincel, prendeu a respiração e ouviu novamente. Mas quando espiou pelo corredor, não havia ninguém. Ela riu de si mesma. Cansaço, só isso. Mas quando voltou a pintar, percebeu algo estranho. A parede que estava pintando tinha marcas de mãos. Mãos sujas de tinta escura, como se alguém tivesse pressionado os dedos ali. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. Passou a mão sobre as marcas, mas elas não saíram. E, o mais estranho, a tinta que ela estava usando era branca. Depois daquela noite, as coisas ficaram mais intensas. Uma madrugada, ela acordou com um som abafado vindo do térreo. Como se alguém estivesse arrastando móveis. Pegou o celular e desceu devagar. A sala estava escura, mas dava para ver que as cadeiras estavam fora do lugar. A mesa parecia ter sido empurrada. E, no meio do chão, havia pegadas. Pegadas molhadas, grandes, indo da porta até a escada. Só que chovia há dias. Não tinha como alguém ter entrado sem que ela percebesse. Ana subiu correndo de volta para o quarto e trancou a porta. Passou o resto da noite acordada, ouvindo o som de algo se movendo pela casa. Algo que não deveria estar ali. Mas o pior aconteceu uma semana depois. Ela decidiu vender a casa. Começou a empacotar as coisas, e enquanto limpava o porão, encontrou algo que gelou seu sangue. Atrás de uma pilha de tábuas velhas, havia uma porta pequena, trancada com um cadeado enferrujado. Nunca tinha visto aquilo antes. Com uma chave de fenda, forçou o cadeado até ele se romper. A porta rangiu, revelando um espaço apertado, escuro e algo pendurado na parede. Um vestido infantil. O tecido estava sujo, amarelado pelo tempo. Abaixo dele, um par de sapatinhos pequenos. E, no chão, uma boneca de porcelana, com o rosto rachado. No mesmo instante, Ana sentiu uma mudança no ambiente. O ar ficou pesado, denso. Uma sensação de que alguém estava ali com ela. O silêncio absoluto foi quebrado por um ruído baixinho vindo do canto escuro do porão. Um sussurro, quase inaudível, mas com palavras claras. Por que você abriu? Ana saiu correndo, trancou o porão e nunca mais desceu ali. No dia seguinte, colocou a casa à venda por qualquer valor. Só queria sair dali.
Na última noite antes da mudança, enquanto tentava dormir, sentiu algo diferente. O quarto parecia mais frio. O ar estava pesado. Então, ouviu a porta do porão rangendo lá embaixo. Pé por pé, ela saiu do quarto e desceu a escada, o coração martelando no peito. Quando chegou à sala, parou. O porão estava aberto. E no meio da sala, a boneca de porcelana estava ali, virada para ela. O rosto rachado formando um sorriso torto. Antes que pudesse reagir, uma sombra surgiu no reflexo do vidro da janela. Algo pequeno, de estatura infantil. Uma figura parada ali, olhando para ela, os olhos negros e fundos como buracos sem fim. Ana sentiu o chão girar, seu corpo travado pelo pavor. A figura levantou uma das mãos e sussurrou novamente. Agora é tarde. Ela gritou, saiu correndo sem nem fechar a porta e nunca mais voltou naquela casa. Quinto relato. Tem lugares que parecem errados. Não porque são velhos ou assustadores, mas porque há algo neles que não pertence ao nosso mundo. Lugares que te fazem sentir observado, mesmo quando você está sozinho. O relato de hoje é sobre um desses lugares. E sobre a Clara, que nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Clara sempre teve insônia. Desde pequena, tinha dificuldades para dormir e passava as madrugadas acordada, lendo ou mexendo no celular. Então, quando se mudou para um apartamento novo, no 8º andar de um prédio antigo, não ligou muito para os barulhos estranhos que ouvia à noite. Pensava que eram os vizinhos, a tubulação, o vento, nada além disso. Até que começou a notar um padrão. Toda noite, às 3h15 da manhã, um som surgia no corredor do prédio. Um som arrastado, como passos lentos e pesados. Sempre no mesmo horário. Sempre o mesmo ritmo. Era baixo, mas constante. Certa madrugada, curiosa, ela levantou e olhou pelo olho mágico da porta. Não viu nada. Mas quando se afastou, toque, toque, toque. Alguém bateu na porta. Seu coração disparou. Quem estaria ali, àquela hora? Ela esperou alguns segundos, prendeu a respiração e olhou novamente pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Depois disso, Clara começou a ficar inquieta. Durante o dia, tudo parecia normal. Mas quando a noite chegava, aquela sensação de estar sendo observada aumentava. Começou a ter pesadelos, a acordar com a sensação de que havia alguém dentro do quarto. Mas sempre que acendia a luz, não havia nada. Então, uma noite, algo mudou. Ela acordou às 3h15, como sempre. Mas, dessa vez, o barulho era diferente. Era mais próximo. Como se estivesse dentro do apartamento. O coração martelando no peito, ela pegou o celular e acendeu a lanterna. Varreu o quarto com o feixe de luz. Nada. Então, ouviu. A respiração. Baixa, arrastada, vinda do canto do quarto. O feixe de luz tremeu em sua mão quando ela apontou para lá e viu. Algo estava ali. Algo agachado no canto, a pele pálida e enrugada, os olhos fundos e vazios. A boca aberta, como se tentasse falar, mas sem emitir som. O tempo pareceu desacelerar. Clara tentou gritar, mas sua voz não saiu. As pernas pareciam presas ao chão. A criatura se moveu rápido demais. Com um golpe seco, apagou a luz do celular, mergulhando o quarto na escuridão. O silêncio foi interrompido por um sussurro. Um sussurro tão próximo que ela sentiu o ar gelado contra sua pele. Você me deixou entrar. A mente de Clara entrou em pânico. Ela fechou os olhos, tentando rezar, implorar que fosse um sonho.
mas então sentiu algo tocando sua mão. Um toque frio, ossudo. O terror a dominou e, num impulso desesperado, ela correu para a porta, tropeçando nos próprios pés. Tentou abrir, mas a maçaneta parecia grudada, imóvel. Atrás dela, aquele sussurro continuava, repetindo as mesmas palavras. Então, tudo ficou escuro. Ela acordou de manhã, caída no chão do quarto, os olhos fixos na porta que agora estava entreaberta. O celular estava ao seu lado, a tela apagada, mas a última gravação mostrava algo impossível de ignorar. Um vídeo curto, tremido, de apenas alguns segundos. Nele, um vulto se arrastava pelo chão, indo em sua direção. Ela se mudou no mesmo dia. Nunca mais dormiu sozinha. Mas o pior? Toda noite, às 3h15, não importa onde esteja, ela ainda ouve aqueles passos. Sexto relato. Eu sou apenas um cara comum. Vivo em um apartamento antigo no centro da cidade, que já passou por várias mãos antes de chegar a mim. Nada de extraordinário por aqui, até que, um dia, comecei a ouvir coisas estranhas. Tudo começou de forma sutil. Às vezes, quando eu estava sozinho em casa, havia um som baixo vindo da escada que levava para o andar superior. Não era um som de passos, como alguém subindo ou descendo. Era um sussurro, algo tão baixo que eu pensava estar apenas imaginando. Só que essa sensação começou a crescer. Na primeira vez que realmente percebi o sussurro, estava na cozinha, e o som veio de uma direção bem específica, da escada. Era como se alguém estivesse ali, murmurando palavras inaudíveis, algo que me gelou até os ossos. Fui até lá, claro, porque meu instinto me dizia que não havia nada para temer. Mas quando cheguei, não encontrei nada. Nenhuma explicação. Só o silêncio. Achei que fosse o vento ou algum som da estrutura do prédio, então ignorei. Mas os sussurros não pararam. Eles continuaram a se repetir, e cada vez mais altos, mais persistentes. Fui tentando ignorar, mas então, numa noite particularmente quieta, eu ouvi claramente uma frase: volte para onde começou. O som era baixo, quase abafado, mas as palavras estavam claras. Eu congelei. Naquela noite, decidi investigar a fundo. Subi até o andar de cima e explorei tudo. Cada canto da escada, cada parede, procurando por algo. Não havia nada fora do normal, mas o sussurro continuava. Volte para onde começou. Eu não sabia o que aquilo significava. O apartamento tinha uma história sombria, algo que só fui descobrir depois, quando conversei com o antigo zelador. Ele me contou sobre o morador anterior, um homem que desapareceu misteriosamente há muitos anos, e como as coisas sempre ficavam diferentes, estranhas, quando ele morava ali. O zelador falou que muitos acreditam que ele nunca se foi de fato, que algo de muito errado aconteceu naquela escada. Mas eu não quis acreditar. Ainda assim, uma noite, eu ouvi o sussurro de novo, mais forte, mais insistente. E então, quando me aproximei da escada, vi algo que me fez parar de respirar. No último degrau, algo estava escrito. Não era visível a olho nu, mas quando passei a mão, senti a mensagem em relevo na madeira. Ela dizia: você não deveria ter voltado. Eu saí do apartamento naquela noite e não voltei mais. Nunca consegui entender o que aconteceu ali, mas a sensação de que algo ainda estava lá me acompanha até hoje. Deixe-me ser claro, eu nunca acreditei em fantasmas ou qualquer coisa do tipo. Sou uma pessoa prática, alguém que acredita no que pode ser explicado. Até aquela noite. Depois de descobrir a mensagem no degrau, algo dentro de mim mudou. Não podia simplesmente ignorar. Minha mente estava uma bagunça, cheia de perguntas sem resposta. Mas o medo era real.
Ele estava se instalando, e eu sabia que a única forma de afastá-lo seria enfrentar o que quer que estivesse acontecendo ali. Quando voltei para o apartamento, semanas depois de ter saído apressado, a atmosfera já era diferente. O prédio parecia ainda mais sombrio, como se estivesse guardando algo, esperando por mim. As paredes, antes inofensivas, pareciam quase observadoras. Eu senti uma pressão no ar, como se tudo ali estivesse esperando que eu tomasse alguma atitude. Naquele dia, fiz uma escolha: descer até o andar inferior e procurar mais sobre aquele homem que desapareceu, o tal morador anterior. O zelador, com um olhar cauteloso, me disse que pouco se sabia sobre ele. Apenas que o homem tinha se mudado para o apartamento no início dos anos 90 e, em pouco tempo, começou a agir de forma estranha. A princípio, ele só parecia ter medo do escuro. Mas, com o tempo, o medo foi se transformando em algo mais profundo. Ele se fechava no quarto e, em algumas noites, era possível ouvir gritos vindo de dentro. O zelador contou que, em certa noite, o homem simplesmente desapareceu. Não havia sinais de luta, nem qualquer explicação lógica. Como se ele tivesse sumido no ar. E, desde então, algumas pessoas alegam ouvir barulhos vindo da escada, mas ninguém ousou investigar. Eu precisei saber mais. Voltei para o apartamento e comecei a procurar por documentos antigos, registros de moradores anteriores, qualquer pista que me levasse ao que realmente aconteceu. E foi no fundo de um armário no corredor que encontrei uma carta amarelada, guardada em uma pasta esquecida. Era escrita à mão, com uma caligrafia apressada e angustiada. A carta dizia: "Eu não posso mais ficar aqui. Eles estão tentando me puxar para dentro. Algo está esperando por mim. Preciso sair. Se alguém encontrar isso, saia enquanto há tempo." Eu fui avisado, mas não escutei. Eu não sei mais se posso fugir. O cheiro de mofo no ambiente ficou mais forte quando li aquelas palavras. Algo não estava certo ali. Eu sentia, com cada fibra do meu ser, que aquela carta tinha sido escrita com uma urgência desesperadora. Como se a pessoa soubesse que o tempo estava acabando. À medida que as semanas passavam, os sussurros começaram a ficar mais frequentes, mais intensos. Eles não eram apenas um som abafado agora, eram palavras claras, direcionadas a mim. "Você não deveria ter voltado", eles diziam, em um tom ameaçador, como se estivessem se divertindo com o meu sofrimento. Foi numa noite chuvosa, exatamente uma semana depois de ler a carta, que aconteceu o pior. Eu estava no andar de cima, na frente da escada, tentando reunir coragem para subir. E então, ouvi o som. Não um sussurro, mas uma voz nítida. A voz de um homem, que parecia vir do fundo do corredor. "Você tem que entender, eles nunca foram embora." Eu congelei. A voz parecia vir de trás de mim, da escada. E, quando me virei para olhar, foi como se as sombras que se espalhavam pela parede tivessem ganhado vida. Uma figura apareceu no topo da escada. Não era um homem, mas algo com sua forma, distorcida, com os olhos vazios e um sorriso que não parecia humano. Não conseguia me mover, minha mente estava em pânico, mas as palavras eram claras: "Você não deveria ter vindo. Agora, você é parte de nós." Eu não sei como consegui sair daquela escada, ou como cheguei ao térreo. Mas, desde aquele dia, o apartamento foi deixado para trás. Eu mudei de cidade, mudei de vida, e nunca mais voltei para aquele lugar. E o mais assustador, enquanto eu tentava deixar tudo para trás, uma mensagem apareceu no meu telefone, naquele mesmo número que só usava para emergências. Era uma única frase: "Você voltou. Agora, você é um deles." Nunca soube o que isso significava. Nunca soube o que aconteceu com o homem que morava lá antes de mim. Mas uma coisa é certa:
O que quer que estivesse naquele prédio ainda me segue. E, se você acha que pode escapar, lembre-se, o sussurro está esperando. Sétimo relato. Eu sou um tipo de pessoa que busca por tranquilidade. Nada de grandes cidades ou locais barulhentos. Sempre preferi a calmaria da natureza. Foi por isso que, quando encontrei uma cabana isolada na floresta, logo decidi alugar por um tempo. O preço estava excelente, e o lugar parecia perfeito para uma pausa da vida agitada. A cabana era simples, mas aconchegante. Fica no meio da floresta, cercada por árvores altas que mal deixavam a luz do sol passar. No início, tudo parecia ideal. O ambiente era silencioso, com a única companhia sendo o som do vento nas árvores e o farfalhar das folhas secas no chão. Nos primeiros dias, a tranquilidade me fazia relaxar completamente. Mas logo comecei a notar algo peculiar. Às vezes, quando estava fora, explorando a floresta, voltava para a cabana e sentia que algo tinha mudado. A disposição das coisas parecia levemente diferente, como se alguém tivesse mexido nelas, mas eu estava sempre sozinho. No quarto, em cima da mesa, encontrei uma foto. Era uma foto antiga de um homem e uma mulher, sorrindo, em frente a uma cabana semelhante à minha. Eu não sabia o que aquilo significava, mas um calafrio percorreu minha espinha. Não me dei muita conta disso na hora, mas aquele detalhe ficou na minha mente. Na quarta noite, a primeira coisa estranha aconteceu. Enquanto me preparava para dormir, ouvi um som, algo leve e abafado, vindo da sala. Pensei que fosse um animal ou alguma coisa fora da casa. Mas quando cheguei lá, tudo estava em silêncio. Só o som da minha respiração, tentando manter a calma. Mas naquela noite, o silêncio foi interrompido por um sussurro baixo, vindo da porta da frente. Ajude-nos. Era um sussurro fraco, quase imperceptível, mas estava lá. Fui até a porta e abri, mas nada estava lá. Nenhum sinal de alguém ou algo. O vento estava calmo, sem nenhum movimento nas árvores. Nos dias seguintes, os sussurros se tornaram mais frequentes. Ajude-nos. Em diferentes momentos do dia, a mesma frase ecoava pelo ambiente. Eu já não sabia o que pensar. Eu tentava ignorar, mas quanto mais tentava, mais forte se tornava. Cheguei a buscar explicações racionais, mas tudo o que encontrava eram mais perguntas sem respostas. Foi no sexto dia que tudo mudou. Eu estava na floresta, mais afastado do que normalmente ia, tentando acalmar minha mente. Quando voltei para a cabana, percebi algo que me fez parar no lugar. A porta estava aberta. Eu tinha certeza de que a tinha fechado antes de sair. Hesitante, entrei. O ar estava diferente, mais pesado. E então, encontrei o que estava procurando. No canto da sala, uma sombra se moveu. Não era uma pessoa, mas uma forma distorcida, como se estivesse fora de lugar. Eu estava paralisado. O sussurro veio de novo, mais claro do que nunca. Ajude-nos. A voz parecia agora próxima, quase ao meu lado. Gritei, em pânico, e a sombra se dissipou, mas algo estranho aconteceu. As paredes da cabana começaram a se mover, como se estivessem se fechando sobre mim. O espaço parecia diminuir. Eu corri para a porta, mas ela não se abria. Era como se algo tivesse trancado a casa. Foi então que vi a foto novamente, na mesma mesa. Agora, não era mais uma simples imagem de um casal. Eles estavam olhando diretamente para mim, com os olhos vazios, e o sorriso deles não era humano. Eu senti um frio na espinha. E, por mais que eu tentasse entender o que estava acontecendo, eu sabia que a resposta estava bem ali. Aquela cabana não era apenas um refúgio. Ela era uma prisão. E os sussurros não eram pedidos de ajuda, mas avisos.
Eu estava no lugar errado. E, enquanto eu tentava desesperadamente encontrar uma saída, a sombra retornou. Dessa vez, ela se materializou, transformando-se em uma figura indistinta, uma massa escura que se movia com uma velocidade assustadora. Com um último esforço, consegui abrir a porta. Mas ao sair, percebi que a floresta não era mais a mesma. As árvores estavam em lugares diferentes. Os caminhos que antes conhecia agora eram estranhos e desconhecidos. Eu não sabia mais onde estava, e o pior, eu não sabia se realmente havia saído da cabana. A sensação de estar preso continuava. Nunca mais encontrei a cabana. Tentei procurar em mapas, perguntar a moradores locais, mas ninguém nunca soube de sua existência. Só me restou o silêncio da floresta, que agora ecoa em minha mente como os sussurros daquela noite. E o mais aterrorizante, em minhas noites de insônia, ouço aquela mesma voz. Ajude-nos. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre acreditei que a razão poderia explicar tudo, até mesmo os acontecimentos mais estranhos. Mas o que vivi naquela cabana não tinha explicação alguma. Não no mundo em que eu conhecia. Depois daquela noite em que ouvi os sussurros e vi a sombra, minha mente estava à beira do colapso. Eu sabia que algo estava errado, mas não queria acreditar. Eu me recusei a aceitar que a cabana, o lugar que eu tinha escolhido para fugir da realidade, era, na verdade, um cárcere. Não consegui dormir naquela noite. Passei horas andando de um lado para o outro, esperando que o sol voltasse a brilhar, como se ele fosse trazer a resposta para o que estava acontecendo. No dia seguinte, tudo parecia mais quieto, como se nada tivesse acontecido. Mas, ao sair da cabana para explorar a floresta, percebi algo ainda mais perturbador. As árvores, que antes eram imponentes e acolhedoras, agora pareciam observadoras, como se estivessem se curvando em direção a mim, com suas raízes tocando o solo de uma maneira quase humana. Eu tentei ignorar, pensando que estava apenas assustado, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonou. Eu decidi que precisava saber mais. Voltei à cabana e procurei, novamente, por qualquer pista que explicasse o que estava acontecendo. A fotografia, que antes parecia simples, agora me assombrava. Quando a peguei para observar de perto, algo estranho aconteceu. Os rostos do homem e da mulher na foto começaram a mudar. Seus olhos, antes apenas vazios, começaram a se preencher com algo negro, como se uma substância escura estivesse tomando o lugar de suas íris. Seus sorrisos se esticaram até um ponto impossível, como se suas bocas estivessem se rasgando em um sorriso grotesco. Eu soltei a foto em pânico, e ela caiu no chão com um som abafado. E naquele exato momento, algo se moveu no canto da sala. Era um barulho, uma presença que não estava lá antes. Um leve som de arrastar, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão, vindo da direção do quarto. Meus pés estavam congelados. Eu queria sair correndo, mas não conseguia me mover. A porta parecia ter desaparecido de minha mente. Eu estava preso ali, de novo, mas por algo além da física, além da lógica. O tempo parecia se distorcer. Eu não sabia se estavam se passando minutos ou horas. O único som que eu podia ouvir era o meu próprio coração batendo, ecoando no vazio da casa. De repente, uma sombra escura surgiu no corredor. Era uma figura humana, mas sua forma estava distorcida, esticada, quase como se tivesse sido moldada por mãos invisíveis. Seus olhos não eram apenas vazios, eram buracos profundos, como se o próprio abismo estivesse dentro deles. Eu tentei gritar, mas minha garganta não emitia som. A figura se aproximou lentamente, e cada passo que ela dava fazia com que o ambiente ao redor se tornasse mais escuro, como se ela estivesse sugando a luz da cabana. Ela não falava, mas de alguma forma eu podia ouvir sua voz.
Você não entende, não pode sair. Ninguém sai. O pânico tomou conta de mim. Eu dei um passo para trás, mas a figura não parou. Ela se movia em minha direção, cada passo mais pesado do que o anterior, o ar ficando cada vez mais denso e sufocante. Eu precisava sair, precisava correr, mas algo dentro de mim me dizia que, se eu tentasse fugir, ela me pegaria. Algo estava me impedindo de fazer qualquer movimento racional. E então, algo estranho aconteceu. As paredes da cabana começaram a se mover, como se estivessem vivas. A madeira rangia, estalava e se retorcia, formando um labirinto de corredores e portas fechadas. Cada vez que eu tentava abrir uma, ela levava a outro lugar ainda mais escuro. Como se o lugar estivesse mudando para me prender. Foi então que o cheiro começou a se espalhar. Não era um cheiro de mofo, nem de terra, mas algo podre, algo em decomposição. Algo muito mais antigo. E foi quando eu olhei para o chão que percebi o pior. As tábuas de madeira estavam rachadas, e dentro delas, havia uma substância viscosa e escura, como se algo estivesse tentando sair de dentro da própria casa. Eu tentei correr para a porta, mas, quando abri, encontrei o que mais temia: a floresta não estava mais a mesma. O lugar havia se transformado. As árvores, agora, eram monstruosas, suas raízes se estendendo pelo chão como tentáculos, e o céu, que antes era claro, estava nublado, como se um véu de escuridão estivesse cobrindo tudo. E então, a voz voltou, mais clara e mais forte: você não pode sair. Você nunca saiu. Foi quando percebi. Eu nunca tinha saído da cabana. Eu estava preso dentro dela, e tudo o que acontecia lá fora era apenas uma ilusão criada pela casa para me manter dentro. Eu não estava mais na floresta. Eu estava dentro de uma prisão construída pelos próprios sussurros, pelos próprios ecos daquelas almas perdidas, que me chamavam para sempre fazer parte dela. A figura apareceu novamente, agora completamente formada, seus braços esticando-se como se fosse feito de sombras. Eu tentei gritar, mas não conseguia. Eu estava sendo puxado para ela, minha visão se distorcendo, o ar ficando cada vez mais denso e quente. Eu sabia que não havia mais escapatória. Antes de perder completamente os sentidos, vi uma última coisa. A fotografia, que eu tinha deixado cair no chão, estava agora em minhas mãos. Mas os rostos na foto. Eles estavam sorrindo para mim, como se soubessem exatamente o que aconteceria a seguir. A última coisa que eu ouvi foi o som de algo sendo fechado. Como uma porta se trancando, mas com a sensação de que era o último som que eu ouviria. E você? Conseguiria resistir ao chamado da floresta? Ou será que a floresta é que o está chamando para nunca mais sair? Cuidado, ela está sempre à espera.